Olá, estou aqui hoje para falar sobre o futuro da nossa empresa e como podemos alcançar nossos objetivos juntos. Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa forma bem diferente de pensar a organização de uma empresa. É a chamada metodologia construtiva de POPs. O nome pode parecer um pouco técnico, eu sei, mas a ideia por trás é simples e, olha, promete transformar o caos do dia-a-dia em clareza e crescimento de verdade. Vamos começar com uma pergunta que talvez seja familiar para muita gente. O dia-a-dia no trabalho parece um caos? Aquela sensação de estar sempre a apagar incêndios, a refazer trabalho, uma falta de clareza que parece que trava tudo? Se isso soa familiar, o que vamos ver aqui pode ser uma verdadeira luz no fim do túnel. Para entender esse caos, a fonte que analisamos traz uma analogia que é genial. Pensem assim, a empresa é uma cozinha, só que está tudo fora de lugar. Os talheres espalhados, os eletrodomésticos no cômodo errado e cada refeição é um puro stress. É uma imagem muito forte, não é? Porque é exatamente o que muitas empresas vivem, uma sensação constante de improviso. E isso, no fundo, rouba tempo, dinheiro e, principalmente, a paz de espírito. E esse caos todo leva-nos diretamente ao nosso primeiro ponto, a crise da desorganização. É importante entender que isto não é só um incômodo, é um problema sério, um problema de base que impede as empresas de chegarem onde poderiam chegar. Olhem só para este número, 40%. De acordo com a pesquisa citada na fonte, os gestores podem passar até 40% do tempo deles a resolver problemas que poderiam ser evitados. Parem para pensar. É quase metade da semana de trabalho gasta só a apagar incêndios, em vez de, construir o futuro da empresa. E o ponto principal é este. Não se trata apenas de dinheiro, de ineficiência. É um desgaste constante que afeta toda a gente, desde quem lidera até quem está na linha da frente. Mas, atenção, a boa notícia é que há uma maneira melhor. Existe um método para construir uma organização que funcione de um jeito mais suave, mais previsível. E essa maneira melhor vem de uma ideia central muito poderosa. E se pensássemos no nosso negócio não como uma máquina, mas sim como uma casa? É esta a essência da metodologia construtiva. Uma mudança de perspectiva que parece simples, mas é extremamente profunda. Vamos entender esta analogia. Primeiro, temos a construção. A construção é a empresa inteira, o edifício completo. Tal como uma casa. A empresa tem um propósito, não é? Abrigar, servir os seus moradores, que são os colaboradores, e, claro, os clientes. Ela tem uma estrutura, uma identidade. Ok, dentro desta casa o que é que temos? Os cômodos. E cada cômodo é um processo-chave. Pensem lá. As vendas podem ser a sala de estar, onde recebemos as visitas. As finanças são o escritório. A produção é a cozinha, onde as coisas acontecem. Cada um tem a sua função, mas todos precisam de estar ligados para a casa funcionar bem, certo? E por fim, dentro de cada cômodo, encontramos os utensílios. O que são eles? São as tarefas do dia-a-dia, as atividades específicas. Na cozinha, precisamos de panelas, facas. Nas vendas, precisamos de atividades como prospectar clientes ou enviar uma proposta. A lógica é simples. Se os utensílios estiverem numa bagunça, o cômodo inteiro deixa de funcionar bem. Muito bem, a analogia da casa está clara. Mas como é que se começa a construir? O primeiro passo prático é precisamente este: desenhar a planta baixa da empresa. Pensem bem, nenhum arquiteto começa a construir sem um projeto, pois não? Com uma empresa é a mesma coisa. Não dá para organizar sem entender a estrutura. A planta baixa é justamente isso, aquela visão de cima que mostra todos os processos importantes e como eles se ligam. E para criar esta planta baixa, os passos são até bem simples. Primeiro, identificam-se os cômodos principais, aqueles que entregam valor direto ao cliente. Depois, os cômodos de apoio, como RH, finanças. O terceiro passo é mapear como um se liga ao outro. E, por fim, visualizar tudo isso em conjunto. Só de fazer este exercício, a clareza que se ganha já é enorme. Ok, planta baixa na mão. Agora é hora de arregaçar as mangas e entrar em cada um desses cômodos. A próxima fase é toda sobre organizar os utensílios. E o que significa organizar os utensílios na prática? Significa criar as receitas para cada tarefa. É aqui que entram os famosos POPs, os procedimentos operacionais padrão. Eu sei, só de ouvir a palavra padrão, muita gente já se arrepia a pensar em burocracia, em rigidez. Mas calma, a proposta aqui é bem diferente.
E esta diferença é o coração da metodologia. De um lado, temos o engessamento burocrático, aquele que controla cada vírgula que é imposto de cima para baixo e que, no fim de contas, mata a inovação. Do outro, temos a padronização inteligente. Esta não foca no como fazer, mas sim no o que precisa de ser feito e porquê. O objetivo não é prender ninguém, pelo contrário, é criar uma base sólida para que a criatividade e a melhoria contínua possam acontecer de verdade. E olhem, esta frase do Taiichi Ohno, que foi simplesmente o pai do sistema de produção da Toyota, resume tudo de forma brilhante. Se não tiver padronização, não tem como saber se está a melhorar. A padronização não é uma jaula, é o chão firme, é a nossa linha de partida. Sem ela, como é que sabemos se o que fizemos hoje foi melhor do que o que fizemos ontem? Não há como medir. Tudo isto é muito bonito na teoria, não é? Mas e na vida real? Quais são os resultados de verdade quando se constrói esta casa da maneira certa? Para ilustrar isso, a fonte traz um caso bem interessante da empresa X. Era uma agência de marketing digital que estava a crescer muito rápido, mas a afogar-se no próprio crescimento. Prazos estourados, clientes zangados, equipe exausta, aquele cenário clássico de quem cresce sem ter uma estrutura por baixo. Depois deles aplicarem a metodologia construtiva, o resultado foi impressionante. Olhem para este número. Uma redução de 70% nos projetos entregues com atraso. 70%? Imaginem o que é isso. É a diferença entre viver em crise e entregar valor com consistência. Mas, talvez, os resultados mais importantes foram aqueles que não se conseguem colocar numa folha de cálculo. O stress de equipa, por exemplo, diminuiu absurdamente. Ter papéis claros, processos que toda a gente conhece, isso melhorou o clima de trabalho de água para o vinho. Os líderes que antes só apagavam incêndios, finalmente tiveram tempo para pensar na estratégia, no crescimento e, no final de contas, clientes muito mais felizes. E os outros números só confirmam esta história. A margem de lucro deles subiu 22%, a produtividade cresceu 35% e a nota de satisfação do cliente, vejam só, disparou quase 60%. Isto não é um ajuste fino, é uma mudança de jogo completa no negócio. Para fecharmos, fica aqui uma pergunta para reflexão. Em qualquer negócio, em qualquer casa, qual é o primeiro cômodo que precisa de uma boa arrumação? Que processo, se fosse organizado hoje, teria um maior impacto positivo na casa inteira? A metodologia construtiva dá um mapa, a planta baixa, para começar essa reforma.